O favorito das feiras livres de São Paulo, ele mesmo, o tão aclamado pastel, que provavelmente surgiu na China, e depois foi apropriado pelos japoneses. Mas a questão é, como o pastel ficou tão conhecido aqui no Brasil? Afinal, se você está vendo esse vídeo já deve ter comido no mínimo um pastel. E isso que vamos analisar nesse vídeo, logo após a intro. O pastel se tornou símbolo da culinária brasileira, mas você sabia que embora tenha ganhado forma, textura e os ingredientes brasileiros, o pastel foi inserido na nossa cultura por imigrantes asiáticos. Quer dizer, isso é apenas a hipótese mais aceitável por as pessoas, porque na verdade a origem exata da receita não foi registrada em nenhum lugar específico. Então, pode haver a hipótese do pastel ter sido criado na pastelaria do Beisola, zoeira kk. Podemos dizer que o pastel é uma adaptação da receita do chunjuan, o rolinho primavera, que é um prato chinês, que é feito com massa de trigo, recheio de vegetal, e é assado em uma frigideira untada. Por volta de 1890, imigrantes chineses já vendiam os rolinhos no Brasil, por vezes com os recheios adaptados ao paladar da região, como por exemplo o pastel de carne moída. E a massa foi simplificando para a folhada de uma camada só. Esse pré-pastel ainda não era popular para a sorte do Jacão. A pré-receita do pastel veio com a perseguição aos japoneses na Segunda Guerra. Com vergonha e medo de serem escorraçados, já que o Brasil fez parte dos aliados, os japoneses aproveitaram a ignorância ocidental em relação à diferença entre sua cultura e a dos chineses e se camuflaram nos hábitos dos outros. Eles, assim, assumiram a batuta do preparo e venda de pastéis. A comunidade japonesa no Brasil já era na época muito maior que a chinesa. Isso permitiu ao pastel se popularizar. Começaram a surgir pastelarias por São Paulo, e também as barraquinhas na feira, já que muitos japoneses também eram feirantes que comercializavam as frutas, hortaliças e legumes que produziam no cinturão verde da capital paulista. De São Paulo, o pastel chegaria ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e, enfim, ao país inteiro, com variações locais. E assim deixou de ser uma especialidade exótica para ganhar o status de genuína criação brasileira. Esse foi um pequeno resumo da história do pastel.